Lucas capítulo 24, versículo de número 6. Eu quero pregar nesta noite com muita alegria no meu coração sobre o tema: o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que é isso que nós estamos comemorando nesta noite. Então eu vou ler só o versículo 6, tá? A parte A só do versículo, que é esta parte que diz: ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Eita glória, já entenderam o mistério aí? Então vamos lá, eu vou ler, vocês vão repetir bem forte, tá? Irmãos, estou sentindo uma graça, uma presença de Deus aqui. Você não veio em vão aqui nesse lugar, viu? Deus te trouxe aqui para te abençoar nesta noite. Você passou uma semana de lutas, de provas, de dificuldades. Só Deus sabe o que vocês enfrentaram esta semana toda. Mas eu quero te dizer, nós vamos fechar esse culto aqui em nome de Jesus com chave de ouro. Amém? E você vai voltar para a tua casa com novidade de vida e testemunhando milagres de Deus esta semana que vai iniciar. Glória a Deus. Repita comigo assim: ele não está aqui. Mais forte: ele não está aqui, mas já ressuscitou. De novo: ele não está aqui. Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Já ressuscitou. Sente, dando glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. É gostoso de pregar nesta igreja aqui, né, pastor Elias? Porque não precisa nem forçar, irmãos. Vocês dão glória a Deus. Vocês não têm ideia. Tem lugares por aí, tá? Que o negócio está feio, tá? Não pode mais nem dar glória a Deus. Mas aqui a gente tem liberdade para dar glória a Deus. Senti até falta aqui do pastor Clóvis. Não está muito bem de saúde, mas no final vamos orar por ele, né? Porque ele fica ali, ó, no poder de Deus ali. O mistério pega naquele ali, viu, irmãos? Então deixa esse homem usar aí. Ficou em casa. Mas se ele está me assistindo pela live, um abraço, pastor Clóvis. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Meus queridos amados irmãos, que som maravilhoso para pregar, tá? Não precisa nem forçar a voz aqui. Parabéns aí ao Gessé, o Rony e o Everaldo. Vamos dar uma forte salva de palmas para esse pessoal aí. Ó, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Eles, ó, cuidam de tudo isso aqui e deixa nós bem à vontade aqui, tá? Às vezes eu entro no meio aqui fazendo uns videozinhos para nós divulgar na rede social, mas é uma benção. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, diante das rápida palavra que eu vou deixar, eu peço o máximo de atenção e que vocês olhem para mim aqui, fitados os olhos, não pisquem, tá? Em nome de Jesus, passar um mosquitinho aí, não pisquem, tá? Olhe para o irmão da direita e da esquerda, escolha alguém e fale assim para ele bem forte: irmão, quero ver, irmão, agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Irmão, por favor, não me atrapalhe. Irmão, o que você só pode fazer, vai, repita, o que você só pode fazer é dar glória a Deus e aleluia. Quem não me atrapalha, quem pode dizer glória a Deus? Repita: o poder, mais forte, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, diante desse versículo bíblico que nós lemos, que diz: ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Esse versículo bíblico, ele é a base de uma história bíblica e teológica de um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. As melhores notícias que o mundo já ouviu
vieram do túmulo vazio. Na verdade, a história da Páscoa não termina em um funeral. Na verdade, a história da Páscoa não termina em um túmulo de tristeza, de derrota, de decepção e de fracasso. Mas, quando nós falamos de Páscoa e de ressurreição, nós sabemos que a história da Páscoa, ela termina em momentos, aleluias, de alegria, de festa, porque Jesus entrou na morte e venceu a morte, triunfou sobre a morte, aleluias, e a Bíblia fala que Jesus, ele ressuscitou e sentou à direita de Deus, e a Bíblia fala que ele recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Glórias a Deus. Quando nós falamos de ressurreição e do poder da ressurreição de Jesus Cristo, isso alegra muito o nosso coração, porque nós teríamos horas e horas para pregar em cima desse tema, desta mensagem tão linda e ao mesmo tempo tão complexa, porque muitas pessoas não conseguem entender o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Mas só para começar a fazer você entender que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é um marco histórico para as nossas vidas. A igreja, ela só existe porque Jesus ressuscitou. A igreja, ela só triunfa porque Jesus ressuscitou. A igreja, ela tem poder sobre a porta dos infernos porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus trouxe alegria. A ressurreição de Jesus trouxe novidade de vida. A ressurreição de Jesus trouxe uma nova história para uma humanidade perdida. A ressurreição de Jesus trouxe resposta para muitas profecias que foram direcionadas à sua vida. Quando nós olhamos para esse texto bíblico e para essa história, o Espírito de Deus nos faz entender que a Bíblia Sagrada, esse evangelho que nós pregamos, ele é um evangelho, uma palavra poderosa. O evangelho de Jesus Cristo, ele direciona toda a palavra para Jesus. O evangelho de Jesus Cristo, ele tem marcas, aleluias, de um verdadeiro evangelho sobre a face da terra. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 homens cheios do Espírito Santo. E esses homens que eram cheios do Espírito Santo e que escreveram esse evangelho, eles trouxeram o evangelho com algumas marcas. A primeira marca do evangelho de Jesus Cristo, que revela a ressurreição de Jesus, é que essa mensagem que a igreja prega há mais de 2000 anos atrás, ela é uma mensagem transcendental. Ou seja, a mensagem do evangelho é uma mensagem sobrenatural. Por isso que a Bíblia chega a dizer que aquele que quer entender a palavra do Senhor, ele precisa ter discernimento espiritual. Ele precisa ter uma compreensão espiritual. Ele precisa ter uma revelação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que a mensagem do evangelho é loucura para aqueles que perecem. A mensagem do evangelho, a Bíblia fala e diz o apóstolo Paulo, o maior missionário depois de Jesus, que é loucura para aqueles que perecem e que estão no mundo. Mas eu louvo a Deus que o evangelho, ele é transcendental, não tem limites, não tem barreira, não tem fronteiras, não tem povos, não tem governo, não tem nada que impeça a palavra do Senhor de alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade sobre o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, é que o evangelho de Jesus Cristo, ele é o evangelho, a mensagem da ressurreição
de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Esta palavra, ela revela com muita ênfase a ressurreição de Cristo e aquilo que trouxe de bênção para as nossas vidas e para esse mundo perdido. A outra verdade do Evangelho de Jesus Cristo é que esta mensagem do Evangelho, ela nos ensina e nos direciona, aleluia, o retorno de Jesus Cristo em glória para buscar uma igreja que está aguardando por Ele. Oh, glória a Deus! A quarta verdade do Evangelho de Jesus Cristo é que o Evangelho de Jesus Cristo, esta mensagem que nós pregamos, ela é uma mensagem de poder e de unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu começo a olhar para tudo isto que está escrito nesta Bíblia, o Espírito de Deus me faz me convencer de que nós estamos no caminho certo, nós estamos andando na direção certa, nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E quando eu olho para isto que eu falei, eu começo a entender, usado pelo Espírito Santo, que o Evangelho é tão poderoso que a Bíblia chega a dizer que a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, ela é como uma espada de 2 gumes, aleluia, capaz de dividir juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para esta mensagem do Evangelho, eu começo a entender que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, aleluia, o Espírito de Deus usou a sua palavra para nos chamar, para nos trazer para um propósito de salvação pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus alcançou a minha vida e alcançou a tua vida. A palavra de Deus, ela alcança povos, nações, línguas, governos, autoridades, alcança todas as pessoas de todas as etnias que existem na face desta terra. A palavra de Deus é tão poderosa que a Bíblia Sagrada diz que esse Evangelho, ele trouxe para a presença e para perto de Deus reis, governos, presidentes, autoridades, grandes e pequenos, para reconhecer que Jesus é Senhor sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só que coisa linda, irmãos. A Bíblia fala que dentro desta mensagem do Evangelho, nós estamos vendo a história, aleluia, da ressurreição de Jesus Cristo. E quando eu olho para a história da ressurreição de Jesus Cristo, eu fico pensando, irmãos, que a ressurreição de Jesus, existe algumas verdades, aleluias, que nos constrange. Existem algumas verdades que mexem com a estrutura do ser humano, porque muitas pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Muitos povos e autoridade não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu quero nesta noite, em rápido e bom som, falar para vocês algumas verdades, aleluia, da ressurreição de Jesus Cristo. Quem está entendendo a palavra nesta noite, levanta a mão e diga glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Esse Evangelho que nós pregamos e anunciamos, ele próprio se encarrega de mostrar verdades da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira verdade que existe sobre a ressurreição de Jesus Cristo é que, aleluias, a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, aleluias, ou melhor, é algo nítido, é algo verídico. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esta verdade é sobre a importância da ressurreição de Jesus para a igreja e para as nossas vidas. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é tão importante para as nossas vidas, porque se Jesus estivesse morto, nós estaríamos aqui servindo a Deus em vão. Se Jesus estivesse dentro do túmulo ainda, nós estaríamos aqui, aleluias, pronto
prontos a fracassar na nossa trajetória. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aptos para fracassar nesse mundo e não ir muito adiante. A importância da ressurreição de Jesus para a igreja é que através da ressurreição de Jesus, a vitória vem para as nossas vidas, o milagre chega para a nossa vida, a cura chega para a nossa vida, as portas se abrem para as nossas vidas. A importância da ressurreição de Jesus para a minha vida e para a tua vida é que Jesus, depois que ressuscitou e venceu a morte, aleluia, nós temos uma grande esperança na nossa vida. Que esperança é esta, pastor Nilton? A esperança de que um dia, se nós partirmos desta vida, aleluia, nós sabemos que tem um céu que está nos aguardando, tem um céu que está nos esperando. Muitos entes queridos e pessoas que nós amamos já partiu para o Senhor, mas muitos deles partiram com Jesus, e vai chegar um dia que a Bíblia fala, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, a Bíblia fala que vai chegar um dia que a trombeta do Senhor vai tocar, e no abrir e fechar de olhos, aleluia, os mortos vão ressuscitar primeiro com um corpo incorruptível, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e transformados e iremos viver eternamente com o Senhor na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para isto, eu vejo a importância da ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque se vocês olharem para os 198 países que existem no mundo, vocês vão ver que existem muitas grandes religiões nesse mundo, mas a maioria dos seus líderes, dos seus adeptos, nunca tiveram o prazer de ressuscitar. A maioria deles estão dentro do túmulo, estão guardados, engavetados, e muitos deles, além dos seus ossos e a sua carne já foram consumidas. Mas quando eu olho para a ressurreição de Jesus, eu vejo a importância desta ressurreição, porque vai chegar um dia, aleluia, que esse corpo mortal, ele vai ser revestido em incorruptibilidade, ele vai ter um corpo imortal, e aí nós vamos dizer, como Jesus disse: tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem a ressurreição de Jesus, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos distanciados de Deus, nós estaríamos longe da presença de Deus. Sem a morte de Jesus, nós não tínhamos, aleluias, uma porta de escape, nós não teríamos uma direção para ir para o céu, porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é aquele que traz paz, é aquele que traz alegria, Jesus é aquele que traz prazer para a nossa alma, Jesus é aquele que traz esperança para a nossa vida, Jesus é aquele que traz uma novidade de vida para mim e para você, aleluia. É por isso que o ser humano, por mais que ele não tema Deus, ele sente que ele precisa de algo na sua vida, ele precisa de preencher alguma coisa na sua vida, no seu ser, na sua alma, no seu espírito. Por que, pastor Nilton? Porque só quem pode preencher isso é Jesus. E olha quanta gente Jesus preencheu aqui, ó. Jesus preencheu a tua vida. Hoje você é alegre, é feliz, levanta a mão, dá glória a Deus, tem paz, tem alegria, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Então a primeira verdade da ressurreição de Jesus é a importância da sua ressurreição para as nossas vidas. E tem gente que não entende isso, acha que Jesus morreu por acaso, Jesus morreu de qualquer jeito, não tem valor, não valeu a pena ele morrer, eu não daria a minha vida para outra pessoa. Não, Jesus sabia a importância, aleluia, se ele morrer pelos nossos pecados e ressuscitar com todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos sobre o poder da ressurreição de Jesus é a evidência da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, a
A ressurreição de Jesus Cristo é um fato verídico. A ressurreição de Jesus Cristo é, aleluia, algo concreto. A Bíblia chega, meus irmãos, a declarar mais de 40 vezes que Jesus ressuscitou. Então é evidente, aleluia, é evidente que Jesus ressuscitou, aleluia. Mas existe, meus irmãos, aleluia, algumas teorias falsas, aleluia, com respeito à ressurreição de Jesus. Existem algumas teorias que não acreditam na palavra de Deus. A igreja tem como fé, aleluia, e prática a palavra do Senhor, mas existem algumas teorias que não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. E eu anotei aqui algumas coisas. A primeira teoria que existe falsa sobre a ressurreição de Jesus é a teoria do túmulo desconhecido. Diz estas pessoas desta teoria que o túmulo aonde a Maria Madalena foi pela manhã era um túmulo desconhecido, não era o túmulo de Jesus aonde ele foi colocado o seu corpo, a luz depois de pendurado numa cruz. A segunda teoria que existe sobre a ressurreição de Jesus é a teoria do túmulo errado. Diz os historiadores e filósofos que Maria Madalena, na hora que ela foi levar o perfume para perfumar, aleluia, o corpo de Jesus, ela foi no túmulo errado, aleluia. E aí ele diz assim: não, Jesus não ressuscitou, isso é mentira, é história de carunchinha. A terceira teoria falsa que existe é a teoria da lenda. Eles dizem assim, os historiadores, aleluia, para desfazer a palavra do Senhor. A teoria da lenda, eles dizem assim: olha, Jesus é só simplesmente uma história, uma lenda, um acontecimento, alguma coisa que aconteceu. Isto não é real, isto não é verdade, aleluia. E aí eles tentam imitar, aleluia, alguma outra coisa, dizendo que é simplesmente uma lenda e uma história qualquer, mas que não foi verdadeiro. A quarta teoria falsa e diabólica que existe sobre a ressurreição de Jesus é a teoria metafísica. Ou seja, esta teoria e esse ensinamento diz que Jesus não ressuscitou em carne e osso, ele ressuscitou só o seu espírito, e o espírito de Jesus andava vagando de um lado para o outro, e apareceu o espírito de Jesus 40 vezes, aleluia, aos seus discípulos e seguidores. Mas eu louvo a Deus, aleluia, que quando Maria Madalena chegou no túmulo pela madrugada com as mulheres, ela não viu o espírito, não, ela viu que o corpo de Jesus tinha desaparecido, aleluia. O lenço estava dobrado, a manta estava ali, tudo estava pronto, mas Jesus tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta teoria é uma teoria diabólica, irmãos, aleluia. E a Bíblia fala que Jesus apareceu 40 vezes aos seus seguidores, e nas 40 vezes que Jesus apareceu, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Paulo na estrada de Damasco, ele apareceu aos 12 discípulos dentro da sinagoga. Jesus apareceu num dia de sábado, a Jesus apareceu antes de subir para o céu. Diz a Bíblia Sagrada em Atos, há mais de 500 seguidores que viram ele subir aos céus e 2 anjos aparecer, aleluia, do lado de Jesus, quando ele estava desaparecendo na nuvem, e dizer assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Aleluia. Vocês não sabem que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus fala que do mesmo Jesus, da mesma maneira que Jesus está subindo, um dia ele voltará, não para morrer para os nossos pecados mais, mas para nos arrebatar, para a igreja viver eternamente com ele. Está começando a ficar bom agora, irmãos. É uma guerra para pregar, mas Jesus está comigo, estou debaixo de oração. A quarta teoria que existe, aleluia, ou melhor, a quinta teoria que existe, falsa e diabólica, sobre a ressurreição de Jesus, é a teoria da alucinação. Ou seja, esse estudo diz assim: aquelas mulheres, Maria Madalena, aqueles discípulos, aqueles seguidores que disseram que olharam Jesus, eles estavam tudo fora da casinha, eles estavam alucinados, eles estavam enxergando fantasma, eles estavam enxergando coisas que não existem. A teoria da
alucinação. Eles nos chamam de louco de fora da casinha. E é assim mesmo, irmãos. A gente sai para pregar aí fora, e muitas pessoas que não entendem a palavra do Senhor diz assim: esses crentes estão tudo louco, tudo fora da casinha, estão tudo alucinado, e falam que um dia a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e eles vão subir e vão viver eternamente com Deus. Eu acredito sim nisto. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita comigo aí, diga glória a Deus. A teoria da alucinação. Eles disseram: aquelas mulheres estavam fora da casinha, estavam alucinadas e não sabiam o que falavam, não sabiam o que diziam. Aqueles discípulos estavam fora da casinha, não sabiam o que falavam e não sabiam o que diziam. Aqueles 500 seguidores de Jesus estavam tudo fora da casinha, alucinados com os milagres de Jesus, e disseram que Jesus subiu para o céu. A teoria da alucinação, a teoria diabólica. A sexta teoria que existe é a teoria do roubo. Esta teoria diz assim: Maria Madalena e as mulheres, quando elas foram lá no túmulo de Jesus, o mínimo elas se organizaram e se prepararam, esquematizaram para roubar o corpo de Jesus. E eles disseram assim: ou os discípulos roubaram o corpo de Jesus, ou Pedro, ou Tiago, ou João, que eram os líderes da igreja, roubaram o corpo de Jesus. A teoria do roubo. Eles disseram assim: olha, o mínimo eles roubaram o corpo de Jesus para sair espalhando aí que esse Jesus ressuscitou. O mínimo eles roubaram o corpo de Jesus para sair espalhando aí em Jerusalém, nas outras cidades, que Jesus ressuscitou. Aleluia. Que teoria diabólica, né, meus irmãos? Mas eu louvo a Deus que nem o corpo de Jesus Satanás pôde roubar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que serve a Deus, o diabo não pode tocar nem no seu corpo. Você sabia disso? Aleluia. Se você não sabia, eu vou te falar uma coisa aqui, uma verdade. O crente tem tanta presença de Deus, o crente é tão protegido por Deus. Você que está me olhando aqui com esse olho regalado, tem tanta bênção de Deus na tua vida, e o Espírito Santo, que num dia que você morrer e te colocar dentro do túmulo, no cemitério, se o arrebatamento da igreja vai acontecer antes, e se for um feiticeiro lá, filho de Satanás, e cavar a cova onde está a tua cova, e tocar nos teus ossos ou no teu corpo, a feitiçaria é desfeita na mesma hora. Oh glória! Sabe por quê? Porque aquele que teme a Deus, o maligno não toca. Oh! Levanta a mão que eu quero profetizar aqui. O Espírito de Deus falando no meu ouvido algo muito forte aqui. Aleluia! Eu não sei o que você tem passado na tua vida, eu não sei o que você tem enfrentado na tua vida, eu não sei o que você tem passado na tua casa, mas tem pessoas aqui que o Espírito de Deus falou comigo aqui agora. Aleluia! Oh glória! Como é que o Espírito de Deus fala contigo, pastor Nilton? A Bíblia fala em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quando Deus fala com o pregador, Ele não fala pelos olhos e pela boca, Ele fala pelo ouvido. É por isso que eu disse que o Espírito falou comigo aqui, e o Espírito de Deus manda dizer para esta igreja: independente do que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando, não te preocupa. O diabo pode até estar cercando a tua casa, poderá até fazer feitiçaria contra a tua vida, a tua casa, macumbaria, quem sabe já planejaram até destruir e matar a tua vida, mas desta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, meu Deus, já tem alguém chorando aqui, eu quero profetizar que o diabo não vai te tocar, os demônios não vão te tocar, o Espírito de Deus está te guardando. Oh, o inimigo não vai tocar na tua vida, na tua casa, na tua família. Você é protegido por Deus, você é escolhido por Deus. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para algo grande, algo forte, algo extraordinário. Meu Deus, se vocês soubessem o poder que está sobre a tua vida. Eita, pastor Nilton, é só pastor que tem poder? Não, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela está sobre a tua vida, e você tem poder sim, para chegar dentro da tua casa, bater o pé e dizer: sai daqui Satanás, sai daqui demônio, cai por terra todo mal, e a vitória é minha e da minha família, em nome de Jesus. Quem pode dizer glória? A teoria, aleluias, do corpo roubado, meu Deus. A sexta teoria que existe é a teoria, aleluia, melhor, a sétima, a teoria
do desmaio. Olha que teoria diabólica. Esta teoria aqui do desmaio diz essas pessoas aqui que o corpo de Jesus, quando foi pendurado numa cruz, e quando eles pregaram os cravos da sua mão e no seu pé, e quando deram vinagre para Jesus beber, sabe aquela parte da Bíblia Sagrada quando Jesus diz assim: ó Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aí Jesus se prepara e vai dar a última palavra, aleluia, e diz assim: testelestai, testelestai, testelestai. Ou seja, isto no hebraico e no grego significa Jesus dizendo: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. Oh glória! Da hora que Jesus termina de dizer que está consumado, aleluia, a Bíblia fala que Jesus vira a cabeça e morre. Esta teoria diabólica aqui do desmaio diz: na hora que Jesus dá esta última palavra e gira a cabeça em sinal de morte, ele diz assim: não, isto é mentira dos discípulos, isto é mentira dos soldados. Jesus não morreu, ele só desmaiou com a cabeça para o lado. Pegaram o corpo de Jesus, colocaram no túmulo, aleluia, e disseram: ele está desmaiado, e logo vão dizer que ele ressuscitou. Mas para mim terminar esta palavra, eu quero te dizer uma coisa em 1 minuto, aleluia. Jesus não desmaiou não, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Oh glória! Eita, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus e olhe para mim aqui em nome de Jesus. Meus irmãos, o poder da ressurreição de Cristo é tão evidente para as nossas vidas, que nós sabemos que através da ressurreição de Jesus nós temos condição suficiente para ser mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para esta palavra, sabe o que me deixa alegre? É que nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa ressuscitou como Jesus ressuscitou. Se vocês forem lá em Meca, meus irmãos, aleluia, onde ficam os muçulmanos, vocês vão ver, aleluia, que está o túmulo de Maomé, e está escrito no túmulo dele: não jaz os restos mortais de Maomé. Se você for lá na Índia, você vai ver que está escrito já os restos mortais de Allan Kardec. Mas se você for em Jerusalém para acabar, você vai ver escrito: ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Aleluia. Passe na frente para a gente orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Passe, irmãos. Passe na frente aqui, eu quero orar com vocês.